Ó, questão 16 fala assim, ó, vai ter um passageiro que viaja em metrô e foi feito os registros dos tempos entre duas estações, observou os valores indicados na tabela. Então, essa tabela ficou até um pouquinho assim, vamos dizer, no ar, né? Tipo, ficou faltando um pouquinho mais de informação. Ele poderia falar melhor isso, né? Então ele disse, ó, são os valores e jogou pra gente, né? Então ficou um pouquinho assim mais subjetivo para a gente interpretar, tá? Eu vou chegar no que vai ser essa tabela, mas vamos saber o que ele fala mais. Suponha que a velocidade média de duas estações consecutivas seja sempre a mesma e que entre o mesmo que o trem pare no mesmo tempo em qualquer estação, que tem 15 quilômetros de extensão. Aí é possível que estimar que o trem da estação partiu da estação Bosque até chegar na estação terminal. E aí ele vai perguntar o tempo que ele levou, não é isso? Veja, ele disse alguns detalhes importantes aqui no texto. O primeiro deles é que a velocidade entre duas estações consecutivas é sempre a mesma, né? Então, se eu tomar um referencial, né, o que ele andou para uma parte vai ser a mesma que ele andou para tudo, né? Então, se, por exemplo, se ele andar 10 quilômetros em 2 horas, se eu pegar qualquer ponto, ele vai fazer esses 10 quilômetros em 2 horas, beleza? Então, é isso que ele está afirmando. E o outro detalhe foi toda a extensão do, da estação, né? Que é 15 quilômetros, beleza? Então, essa linha de trem ela tem uma extensão de 15 quilômetros, então tem um espaço total a ser percorrido. Aí veja, por que ele me deu esses 2 quilômetros? Para eu ver o quanto ele percorre em um certo tempo, não é isso? Então vamos lá, vamos interpretar a tabela que ela poderia ter informado um pouquinho melhor. Imagina aqui, ó, Vila Maria. No tempo zero, é como se fosse o tempo zero aqui, né? Como se fosse meia-noite, como se fosse um tempo qualquer. É quando ele chegou na extração, certo? Então, imagina o seguinte: deu meia-noite, deu meio-dia, ele chegou na estação. Até ele sair, ele vai levar, até ele sair, ele vai levar 1 minuto, né? Que ele sai, ó, no minuto um aqui, tá vendo? Então ele sai da estação no minuto um, beleza? Quando ele sai no minuto um, ele chega na outra estação no minuto 5. E aí ele sai para outra estação daqui a 6 minutos. Ou daqui no minuto 6, né? Então passa mais 1 minuto. Então qual é o detalhe? Ele está dizendo que a chegada desse trem, né, vai levar 1 minuto. E aí, né, a gente vai ter que esse ciclo vai ocorrer sempre. Sempre que ele for partir, sempre que ele estiver chegando até sair, ele tem uma pausa de 1 minuto, certo? Então imagina comigo, é como se fosse, por exemplo, meio-dia. De meio-dia saiu o trem. Ele chegou lá de 1 hora. Aí, de 5 horas da tarde, ele teria chegado na outra estação. Então, com isso, eu consigo achar o tempo que ele levou para fazer esse percurso. Não foi do minuto um para o minuto 5. Então, o tempo que ele levou para percorrer tudo foi 4 minutos. Só que eu tenho uma extensão que isso vale, 2 quilômetros. Então, você pode pensar até numa regrinha de 3, ó. 2 quilômetros, ele fez isso em quantos minutos? Em 4 minutos. Se a velocidade que ele faz é a mesma, então eu poderia dizer que 15 quilômetros ele vai fazer quanto? Tranquilo? Faço meio pelos extremos, né? Você pode até pensar assim, ó. Daqui para cá dobrou, daqui para cá tem que dobrar. Então seria 30 km. 30 quilômetros, perdão, 30 quilômetros não, desculpa, 30 minutos, né? 30 minutos foi tudo que ele percorreu. Foi o tempo que levou para percorrer todas as estações. Mas essas estações, esse tempo que ele levou para percorrer, eu não estou levando o tempo que ele leva para chegar e partir. Então imagina o seguinte comigo, ó. Eu vou começar olhando para essa estação aqui. Na São José, ele chegou, não foi? Quando ele chegou, ele levou quanto tempo para sair? 1 minuto. Então aqui ele levou mais 1 minuto, mais 1 minuto, mais 1 minuto.
mais um minuto e mais um minuto. Poxa, Lucas, por que aqui no início e no final você não vai contar? Pensa assim, que na partida ele não teve uma chegada, ele já estava lá. Então ele só estava esperando a galera chegar. E no final, né, quando ele vai chegar, né, no terminal, ele não tem uma espera para partir de novo, ele só chega. Então a gente só tem esse tempo para ter uma partida novamente, né, para sair de novo, nas estações de transição aqui, ó. No início e no fim não precisa, porque quando ele chegar, ele já vai estar lá, e quando terminar, ele não vai partir de novo. Então são apenas mais 5 estações, né, que a gente vai acrescentar 1 minuto para cada uma delas, que é o tempo que ele leva. Então mais 5 minutos, no total 35 minutos. O texto poderia ter sido um pouco mais claro quanto a isso? Poderia, né? Fica até um pouco. Você pode ter pensado assim. Ah, Lucas, quer dizer que. Não sei se você interpretou assim, né? Mas, poxa, a parte levou 1 minuto, o outro levou nem 1 minuto. Então seria um pouco estranho, né? Então a gente poderia pensar, poxa, como é que ele partiu de, sei lá, minuto zero e a partida, na chegada foi no minuto zero e a partida foi de 1 minuto, né? Então parece que ele tá meio que voltando no tempo, né? Então, ele poderia ter explicado melhor, mas seria esse o princípio para a gente resolver. Mas aqui a resposta é na letra D de dado. Tranquilo?